quero que vocês peguem aqui a parte base do negócio e principalmente a parte do fundamento e alguns dos fundamentos que você já pode estar aplicando e pensando em aplicar quando você já for fechar com seus próximos clientes, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu devo dizer para você é que esse cliente ele veio de indicação, tá? Primeira coisa foi isso. Primeira coisa ele veio de indicação. Chega um momento que você não corre mais atrás de cliente, né? É o cliente que vem até você. Então, tá aqui o início da conversa que eu tive com ele, né? Então, aqui é onde tá a minha imagem, né? Aqui tá em cima da foto, tem ali oi, tá? O que eu mandei para ele, oi. Então, é o seguinte, ele chegou para mim e já foi mandando mensagem. Oi, boa noite. Eu falei, oi, boa noite. Aí ele falou o seguinte, ó, alguns dias atrás eu falei com você e a pessoa lá que me indicou, né? É aqui aí falou da cidade de Goiás, passou o seu contato e eu vou precisar de um projetista, assim como você faz com tal pessoa. Eu achei legal essa parte que ele falou, né, que eu vou precisar de um projetista assim como você, porque isso mostra o quê? Que o meu trabalho que eu estou fazendo com outro cliente é um trabalho muito bom, né? Então é um trabalho que provavelmente quando esse cliente me indicou para ele, ele já com certeza disse alguma coisa em relação ao serviço que eu já presto. Então, ele já veio sabendo mais ou menos como é que eu trabalho, né? Mas mesmo assim, vamos lá desenrolar. Então, ele perguntou se teria como eu fazer os projetos para ele. Aí eu elogiei lá quem era a pessoa. E aí, presta atenção. Eu já entrei perguntando para ele que eu já não cheguei dizendo que eu ia fazer os projetos para ele. Mas que sim, que eu precisaria primeiro saber da necessidade que ele teria em relação a esses projetos, né? Então vocês podem ver que ali a última mensagem eu perguntei, né? Tem sim, mas primeiro eu preciso saber um pouco mais das suas necessidades. E aí, como eu disse, ele veio de indicação, mas o que acontece é que mesmo ele vindo de indicação, isso não quer dizer que a gente vai fechar, né? Ou seja, só porque ele já sabe mais ou menos como é que funciona o meu serviço, que provavelmente o cliente que é fiel ao meu serviço já chegou a falar para ele, não quer dizer que eu não vou ter uma conversa com ele e também chegar a fechar com ele de uma maneira que eu sempre fecho com outros clientes, né? Então, mesmo sendo indicação, é muito importante você saber como fechar com esse cliente. Por quê? Porque você precisa saber como negociar e quais são os serviços que você vai entregar. E aí, começa uma conversa com ele, né? Vem da minha parte. E você vê que eu mostro mais interesse em saber sobre ele do que em fechar o negócio. Isso aqui vai ser importante até o momento do fechamento. Então, vou compartilhar aqui uma outra imagem. Aí, eu disse para ele que ia precisar de algumas informações a mais. Aí ele falou, certo. E ali onde está a minha imagem, né, da live, ficou bem em cima da foto, mas ali eu estou perguntando o seguinte, você vai ser um engenheiro responsável pelos projetos? Por que eu pergunto logo isso? É para saber se vai ser preciso eu emitir RT ou não. Por quê? Porque aí já inclui questão de serviços, né? É um outro serviço a mais e aí eu posso estar aumentando meu preço caso eu seja o responsável técnico. E se eu chegasse a ser o responsável técnico por ele, o que iria acontecer? Eu iria ter que saber com ele se eu iria ser o responsável técnico apenas de projeto ou de projeto e execução. Então, sempre essa é a primeira pergunta que eu sempre faço para o cliente, tá? E aí ele disse que sim, eu disse, legal. E aí eu já me pergunto qual é a distribuidora que ele vai trabalhar. E aí, como ele já dizia que veio de Goiás, então eu já sabia que no caso era da Enel de Goiás. E aí eu pergunto, né, se ele vai atuar só na Enel ou se ele já vai atuar em outras distribuidoras. Eu faço esse questionamento porque tem cliente, e provavelmente isso vai acontecer com você ou já aconteceu, de que o cliente, ele trabalha, ele é de um estado, né, trabalha ali com uma distribuidora, vamos imaginar nesse caso, ele trabalha principalmente com a CEMIG, mas ele provavelmente pode ter alguns representantes ou vendedores de outros estados, né? Pode ser que ele tenha vendedores em Brasília, né, que é ali próximo, talvez no Tocantins, que façam a representação da empresa dele. E aí, por que eu preciso saber dessas informações? E também aconselho que você também saiba, antes de você dizer o seu preço, para que você saiba qual a distribuidora que você vai estar trabalhando, né? É muito importante, porque você sabendo quais as distribuidoras que provavelmente você vai vir trabalhar,
com esse cliente, você já fica ciente de que se aquela distribuidora ela é boa de trabalhar, por exemplo, uma distribuidora boa, Copel, Neoenergia, são distribuidoras boas de trabalhar, que a gente até chama aqui de distribuidora mãe, ou se são distribuidoras mais chatinhas, né, que onde o filho chora e a mãe não vê, por exemplo, um Equatorial da vida, uma Enel de São Paulo. Então, a gente já fica logo alerta a isso. Para quê? Para que a gente possa dar ali até mesmo um valor personalizado para o seu cliente. E aí, o que é que ele me disse ali, né? Ele disse que por enquanto ele vai trabalhar somente na Enel de Goiás, mas caso pegue em outro estado, ele me perguntou se eu chego a fazer esses projetos, né? E aí, uma coisa que você já pode começar nesse início de conversa, né? É que eu tô totalmente desapegado se a gente vai fechar ou não projetos.